Olá! Sejam bem-vindos ao Uberlândia de Ontem Sempre, programa que busca registrar histórias de quem construiu e quem está ajudando a construir a trajetória da nossa cidade. Dá para imaginar como era a vida sem computador? Vamos mostrar como eles chegaram por aqui. A escritora Cíntia Souza está no Autores Uberlandenses. Nosso amigo Paulo Henrique Petri nos traz mais uma bela história sobre um local muito visitado na nossa cidade. E Noemi Barbosa Firmino é a convidada de Celso Machado no Prosa Mansa. Iniciamos o programa voltando um pouquinho no tempo. Vamos falar de quando começaram a aparecer os computadores nas empresas. Uma ferramenta que hoje não sabemos como viver sem. A primeira foi o Peixoto, Armazém Peixoto. Na época foi 1/3, era cartão de 96 colunas. É lógico, a universidade tinha antes, era também cartão de 80. E depois veio o Brasil, veio... Martins. Martins, ainda depois que eu saí da IBM, eu trabalhei muito tempo no Grupo ABC, 11 anos. Então era feito em birô, lá na CTBC. Então toda a documentação, pedido e tal, então emitia todo o faturamento, mapa de carga, nota fiscal. Aí o pessoal ia e levava para... Então dependia totalmente do computador da CTBC na época. Ô Sérgio, qual que era a capacidade desses equipamentos quando falavam 1/3, assim, cheio de orgulho? Era insignificante. Você tem a ideia da IBM, o primeiro a primeira máquina que chegou era um 360, ele tinha memória de 126K. Depois fizeram expansão para 256, quer dizer, 1/4 de mega era a memória principal. E você lembra da área que ocupava esses equipamentos? O sistema lá, o 360, ocupava quase um andar. Então era máquina, vamos supor, não existia disso ainda. Cada unidade de fita... devia ter uns 2 metros de altura, mais de 1 metro de largura, então tinha 6 a 8 unidades dessa, então funcionava, parecia até um parque de diversão. Eu chego em Uberlândia em 1984 para ministrar aulas de BASIC. BASIC era a linguagem que tornava acessível os microcomputadores para a população. Porque até então a gente só tinha computadores de grande porte, que eram os IBMs, que eram aqueles terminais antigos, grandes, umas letrinhas verdes, algo que a gente só fazia uma consulta. Então os primeiros microcomputadores eram uns tecladinhos que a gente ligava numa TV. E foi aí que a coisa começou a acontecer. Rapidamente a gente já vê a criação do CP500. O CP500 era até o computador que a gente ministrava as aulas. E esse CP500 ele tinha 2 drives. O que é o drive? Drive era um equipamento que eu lia um disquete.
Um disquete que tinha uma capacidade de armazenamento muito pequena. Se a gente for comparar o que grava um disquete, o que grava um Android hoje, o que grava um computador naquela época, o Android é muito mais poderoso que, se bobear, o computador que o Peixoto usava em 1984. Escritório de contabilidade sempre usou software logo cedo, porque escritório de contabilidade tinha que fazer muito relatório, né? Quando começaram a aparecer as impressoras, que a gente chamava de impressoras matriciais, que fazia aquele barulho, que soltava aqueles formulários gigantescos, pô, aquilo já era maravilhoso, porque eu era obrigado a pegar um relatório feito à mão, né? Quando eu tenho um relatório impresso, bonito, sem erros. Então, tudo isso é uma evolução que a gente tem passado. E aí a gente vê a tecnologia começando a crescer em Uberlândia. Uberlândia é sempre uma cidade inovadora. Nós temos o privilégio de ter uma empresa de telecomunicações na nossa cidade. A gente conseguiu ter celular que era algo caro, que a gente pagava para fazer ligação e pagava para receber. A Algar já tinha essa tecnologia. Então, quando a gente começou a ver e-mail no celular, quando a gente começou a ver SMS no celular, isso é tecnologia de Uberlândia. Então, se a gente fizer um olhar para o passado, talvez lá em 1990, se a gente pegasse o poder de computação que Uberlândia tinha, com Martins, com Algar, com a Universidade Federal de Uberlândia, que sempre também foi uma universidade pioneira, que investiu bastante, tinha mais poder de processamento do que várias capitais do Brasil. Quando a gente olha uma multinacional se estabelecendo em Uberlândia para usar a mão de obra local, por quê? Porque aqui a gente tem tudo para dar certo, a gente tem uma companhia telefônica, a gente tem boas universidades, a gente tem qualidade de vida, a gente tem mão de obra boa. Então, assim, a gente tem que olhar para trás, né? Sentir orgulho disso, reconhecer as pessoas que fizeram esse trabalho. Não podia deixar de falar dos primeiros provedores de internet do Brasil, foi de Uberlândia. Então, internet hoje, que é essencial para o nosso negócio, a gente já fala de internet há muitos anos. Então, a gente tem que resgatar isso. Então, a iniciativa da Close é louvável. Eu espero que a gente continue cada vez mais falando desse assunto, que vocês possam entrevistar outras pessoas que contribuam para essa história de tecnologia, de inovação, para que isso não fique só na memória, que a gente possa transcrever isso para imagens, fotos e por aí mais. Voltamos daqui a pouco com a escritora Cíntia Souza no Autores Uberlandenses. E tem Paulo Petri no Baú do PH com mais uma linda recordação da nossa Uberlândia. Já imaginou ter música e informação na palma da sua mão? Agora você pode! Dê um play em seus momentos com o aplicativo da Educadora FM. Se conecte à trilha sonora perfeita para o seu dia. Fique bem informado com notícias de Uberlândia, do Brasil e do mundo. Concorra a prêmios e muito mais. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Educadora, dê um play agora! Acolhimento, tecnologia, médicos especializados. É assim que o Isoolhos cuida da sua saúde ocular. Um hospital com excelência em atendimento apresenta Agenda Especial. Atendimento após as 18 horas e aos sábados. Para mudar o jeito de ver, foca no ISO. Guerreiras, histórias de mulheres para atletas nunca antes contadas. É um livro resultado do mestrado de Cíntia Souza.
e hoje está aqui no Autores Uberlandenses. O meu amor pelo esporte adaptado já estava presente na época escolar, apesar de que naquele momento eu não tinha consciência deste pensamento. Nas aulas de educação física, eu era sempre a última a ser escolhida. Na verdade, eu nem era escolhida. Sempre ouvia a mesma frase. As que sobraram, uma vai para o time X, a outra para o Y. O sentimento de exclusão, neste caso por não saber dominar a bola, já se fazia presente. Como não possuía talento para o esporte, tive que encontrar um caminho no qual eu pudesse respirar o universo esportivo. A solução encontrada? O jornalismo, claro. Ingressei no curso com sede de desbravar o ambiente esportivo e na caminhada descobri o universo paradesportivo. O esporte praticado pela pessoa com deficiência me proporcionou um novo olhar para o jornalismo esportivo. Saí do país de Pelé, Ayrton Senna, Giba, Gustavo Kirten, para conhecer o país de Clodoaldo Silva, Teresina Guilhermina, Daniel Dias, entre tantos outros que fizeram e fazem das limitações o caminho para a liberdade. Nessa jornada, percebi a mulher à sombra do protagonismo. Do desejo de tentar corrigir essa injustiça com as paratletas, nasce o presente livro. Guerreiras traz as histórias de 5 mulheres que possuem em comum o amor pelo paradesporto. Descobriram o sentido da vida ao enfrentarem a deficiência com auxílio do esporte. Joana Silva, a mulher de sorriso cativante, paratleta do atletismo, descobriu a deficiência visual apenas aos 40 anos. Começou tarde no paradesporto, mas os resultados chegaram cedo. É a primeira uberlandense a participar de uma Paralimpíada. Daniele Martins, de profissional a atleta universitária. A paratleta da bocha segue na contramão. Com uma carreira consolidada e vitoriosa, hoje se dedica ao esporte universitário. Luta para que as pessoas com deficiência entrem na universidade e tenham a oportunidade de praticar uma atividade esportiva. Gisele Ferreira, apaixonada pelo goalball. O paradesporto a trouxe de volta à vida. A atividade esportiva a proporcionou um novo horizonte. As conquistas no esporte criado exclusivamente para as pessoas com deficiência visual permitiram o nascimento de uma nova Gisele. A Gisele alegre com a vida. Amanda Souza, a garra feminina. A força dos braços a fazem esquecer a restrição dos movimentos da perna. Desde o nascimento, convive com a deficiência. Hoje, desbrava o mundo com o halterofilismo. As mãos calejadas refletem o sacrifício da paratleta, que busca ser a mulher mais forte da América Latina na categoria até 73 quilos. Laila Garcia, a promessa uberlandense. A nadadora da premiada equipe do Praia foi diagnosticada aos 9 anos com paralisia cerebral, diagnóstico que representa um erro médico e que só 5 anos depois é desfeito. Laila possui uma doença degenerativa dos músculos. As braçadas a levam a destino nunca antes almejados. A água retarda o atrofiamento. O esporte não é só uma profissão, é o elixir da vida. Apenas 5 histórias, dentre outras milhares ocultas em nossa sociedade. Deixe-se levar. Tem a cada capítulo uma nova descoberta. A cada história, um novo sentido para a vida. A limitação é apenas um detalhe. O importante é a alegria de viver. Permita-se um novo olhar para o universo paradesportivo. Desapegue da visão da pessoa com deficiência como coitadinho ou como super-herói. Veja apenas como ser humano, o qual erra e acerta, em busca do que todos nós procuramos, a felicidade. Nos arredores de Uberlândia, podemos perceber várias belezas naturais. E é uma delas que nosso amigo Paulo Henrique Petri resgata no Baú do PH. Olá! Há algum tempo atrás, algumas dezenas de anos, nasceu em Uberlândia a ideia de transformar nossa cidade num verdadeiro polo turístico, aproveitando as condições que a cidade oferecia na época
e, na sequência, continua oferecendo, não só na área comercial, mas também na área de lazer. Vamos ver. Há bem pouco tempo, a cachoeira de Sucupira era vista apenas como queda d'água, cujo curso do rio Uberabinha era aproveitado para o abastecimento da cidade. Hoje, é um dos pontos turísticos a 12 quilômetros do centro da cidade, com um salto de 15 metros de altitude. Mas Uberlândia dispõe também de uma das maiores áreas verdes do país, com quase 2 milhões de metros quadrados. Um verdadeiro pulmão verde, que é o Parque do Sabiá. Acima do potencial turístico, que inclui o Estádio Municipal João Avelange, o Parque do Sabiá é o principal referencial do lazer do uberlandense. Construído para o trabalhador e sua família, se amplia nas inúmeras alternativas de lazer e se mistura naturalmente com o espírito esportivo pela quantidade de práticas e campos de futebol. O contato direto do ser humano com a natureza é o seu ponto alto. E daqui a pouco tem Celso Machado proseando com a professora, hoje aposentada, Normi Barbosa Firmino. Já imaginou ter música e informação na palma da sua mão? Agora você pode! Dê um play em seus momentos com o aplicativo da Educadora FM. Se conecte à trilha sonora perfeita para o seu dia. Fique bem informado com notícias de Uberlândia, do Brasil e do mundo. Concorra a prêmios e muito mais. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Educadora, dê um play agora! Tudo sobre política, notícias, diversão, empresas e negócios, cultura. Invista em informação. Jornal Diário de Uberlândia. Você sabe de onde a verdade vem. Assine 998625000. Do Brasil, Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Normi Barbosa Firmino trabalhou em várias áreas da educação. Foi professora e diretora de escolas estaduais. Trabalhou no Conselho da Criança e tem muitas experiências de vida para nos contar aqui no Prosa Mansa com Celso Machado. Olá! Há muito tempo que eu estou querendo fazer esta gravação. Felizmente, hoje ela vai acontecer. O nosso Prosa Mansa é com uma professora muito querida, a dona Normi Barbosa. Dona Normi, onde a senhora nasceu? Nasci em Tupaciguara, na Barra da Confusão. Acho que é por isso que eu sou confusa. O que é a Barra da Confusão? É porque era uma barra lá onde meu pai trabalhava, aquelas barcas. Antigamente o pessoal só atravessava através de barca, né? Não tinha ponte, né? É. E aí a gente morava ali, que foi quando eu nasci. E a senhora veio para Uberlândia quando? Aí nós moramos em Goiás, muitos anos, até quando eu completei, já estava na idade de ir para o curso ginasial. Estudei uns tempos em Belo Horizonte, depois nós viemos para cá, para Uberlândia. O que seus pais faziam? Meu pai era escrivão de vários ofícios, quer dizer, ele era o escrivão de todos os ofícios lá de Buriti Alegre, lá em Goiás. Nós moramos lá muitos anos. Aí vocês vieram depois? Aí viemos para cá. Meu pai acho que vendeu, naquela época vendia, né? Vendeu os cartórios
e mudamos aqui para Uberlândia, porque minha irmã morava aqui, então a gente achou mais interessante morar aqui também, junto com ela. E aonde a senhora estudou aqui? Eu estudei há alguns anos em Belo Horizonte, no Colégio Anchieta. E quando fui na 4ª série, quando nós mudamos para cá, eu fui para o Brasil Central. A Lia, que era minha irmã, era diretora. E o doutor Manuel era o dono da escola, né, o Brasil Central, naquela época, né, o Arnaldo e o Manuel Teixeira. Os 2 irmãos é que eram donos da escola. E a minha irmã é que administrava a escola. E depois de formada, a senhora foi dar aula no Brasil Central? Não, eu já dava aula no Brasil Central desde quando eu tomava conta dos internos. Eu dava as minhas aulas. Porque teve um ano que aí eu saí do colégio, uns 3 anos, fui fazer educação física em Belo Horizonte. Depois que eu terminei tudo, normal, fui fazer curso de educação física. Até sou fundadora da Escola de Educação Física de Belo Horizonte. Sou primeira turma. A senhora é da confusão mesmo. Sou da confusão. Aí fiz o curso de Educação Física, aí quando eu voltei para a escola, eu comecei a dar aula no curso normal de Educação Física. E depois do Brasil Central, onde a senhora foi trabalhar? Dei umas aulas no Colégio Nossa Senhora de Educação Física, substituindo uma outra professora. Aí prestei concurso no Estado e fui ser professora do Estado. O que a senhora sente quando a senhora encontra um ex-aluno aí na rua? Eu acho que... Eu sempre falo com eles. Quando eu estive no Conselho da Criança, eu fui do Conselho da Criança durante 20 anos. Eu fui em todos os conselhos, eu participei de todos os conselhos. Conselho de Assistência, Conselho da Criança, Conselho da Mulher, Conselho da Saúde. Fiquei 4 anos no Conselho de Saúde. Assim, em todos os conselhos eu participei. E fiquei mais tempo no Conselho da Criança. E quando a questão do fundo da criança, a gente trabalhava com as empresas para depositar o dinheiro no fundo para a gente poder distribuir com as instituições. Então eu ia muito das empresas. Uma vez às vezes quando eu chegava na empresa, eu encontrava aquela porção de jovens reunidos lá, aí eles falavam para mim assim: oi, dona Ormi, que me chamava, eles já estavam reunidos lá para conversar comigo. Sabe que eles estudaram lá, né? E a maioria deles estudou contabilidade, e o nosso colégio, o Zé Inácio, ele tinha um curso de contabilidade muito bom, excelente. Tanto que nós participamos em várias cidades, Belo Horizonte, e todo mundo ficava admirado com o curso de contabilidade que o Zé Inácio tinha. Então, a gente reunia os meninos lá e eles falavam: dona Ormi, nós vimos a senhora aqui, então eu queria conversar com a senhora. Não há nada mais importante nesse mundo que ser professor. Eu vou falar para você. Mas é muito importante. Então, o dia que eu nascer de novo, se eu nascer de novo, eu quero ser professora de novo. Apesar de todos os pesares. E eu posso falar se Deus quiser. Se Deus quiser. Dona Ormi, a senhora sempre foi alegre e otimista, assim? Sempre, graças a Deus, sempre fui. Há pouco tempo eu recebi a homenagem dos ex-professores, dos ex-alunos, lá do Brasil Central. Mas foi assim, uma coisa assim, tão emocionante, porque eu encontrei ex-aluno, avós, que estavam me prestando homenagem. Avós, com os alunos todos na faculdade, uns já estavam casados, outros já estavam noivos. Aquilo para mim foi muito emocionante. Dona Normi, a senhora com 80 anos, mais de 50 de casada, do que a senhora tem mais orgulho, olhando a vida da senhora? O meu orgulho é de ter meus filhos, né, meus netos, meus bisnetos. Eu tenho bisneto de 17 anos. Oh, que beleza. Não demora, eu sou tataravó. Mas eu adoro a minha família, muito mesmo, adoro a minha família, meus bisnetos, meus netos, meus filhos, todos. E também a minha família, os meus amigos, eu tenho muitos amigos, meus amigos, os meus ex-alunos, né? Porque todo lugar, às vezes eu estou no shopping, tem uma pessoa sempre andando atrás de mim. Daí um pouquinho ela fala assim: ô, dona Ormi, só não lembra de mim? Eu fui só aluna. Então é assim, tudo isso é importante pra gente. Dona Ormi, e os planos do futuro?
E a gente quer que o país seja cada vez melhor e que em benefício da população mais pobre, principalmente, né? Porque tem muita pobreza por aí. Nós lá em casa temos uma senhora que toda semana passa pedindo roupa, pedindo as coisas para pessoas que estão aí. Agora, eu acho que nós, assim, Uberlândia, falando de Uberlândia, eu acho que é uma cidade que a gente nem pode falar, porque é maravilhosa a cidade. Então, eu acho que se o Brasil tivesse, todo o povo brasileiro fosse igual o uberlandês, eu acho que seria muito bom. Dona Normi, sabe o que o Brasil precisa para ser melhor? Ter mais Normi. É? Que bom. Até a próxima. Obrigada. E muito obrigado. E valeu a pena. Valeu a pena minha insistência. Eu daqui para frente, eu vou confiar mais na minha intuição masculina. Vale a pena insistir. Então que muito obrigado. A senhora foi Obrigada uma aula de otimismo, uma aula de Uberlândia, de Brasil e de professora. Por isso que eu chamo meus professores, principalmente os professores mais antigos, de mestre. Porque eles me orientaram, não foi só na educação. Foi na vida mesmo. Na vida, né? A gente tem que isso mesmo. Se a gente fazer isso mesmo, é fazer as pessoas crescerem, né? A gente lutar para que as pessoas cresçam na vida, né? Seja pobre, seja rico, seja quem for. Mas o que a gente faz é a luta da pessoa crescer e desenvolver, né? E aí, quando eu voltar, vou ser professora de novo. E eu vou ser aluno da senhora. Que bom! Que coisa boa! Até a próxima. E hoje ficamos por aqui. Mas você pode saber mais pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site. Domingo você tem um encontro marcado às 8h30 aqui na TV Paranaíba. Te espero!